O clima no Planalto é de nervosismo crescente. Cada movimento do STF pode ter repercussão fora do Brasil. E desta vez, até os ministros sabem, seus votos podem custar caro nos Estados Unidos. Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O que está prestes a acontecer no Supremo Tribunal Federal não é apenas um julgamento de um ex-presidente. É um jogo político que ultrapassa fronteiras, coloca em xeque a soberania nacional e ameaça mergulhar o Brasil em um confronto direto com a maior potência do planeta, os Estados Unidos. A primeira turma do STF marcou para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentativa de golpe. Até aqui, nada de novo para quem acompanha o roteiro já conhecido da perseguição política. Mas o que realmente chama a atenção é o que vem depois. Cada voto, uma sanção. Essa é a expressão que circula entre analistas, jornalistas independentes e até mesmo aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos. A ideia é simples. Se o ministro votar pela condenação, pode cair imediatamente na mira da chamada Lei Magnitsky, mecanismo usado pelos Estados Unidos para punir autoridades acusadas de abusos. E essa parte poucos comentam. O governo brasileiro sabe disso. Fontes ligadas ao Planalto admitem que uma condenação de Bolsonaro pode desencadear uma reação direta de Washington. E não estamos falando apenas de críticas em coletivas de imprensa. Estamos falando de sanções reais, restrição de viagens, congelamento de bens e até barreiras econômicas. Mas espera que piora. Não é apenas Alexandre de Moraes que pode entrar nessa lista. A previsão é que cada voto contra Bolsonaro seja mapeado, registrado e encaminhado por aliados do ex-presidente diretamente ao governo norte-americano. Nomes como Fux, Carmen Lúcia, Zanin e até Flávio Dino estão no radar. E o que isso significa? Significa que o STF pode se ver diante de uma escolha dramática: condenar Bolsonaro e arriscar a reputação internacional, ou recuar diante da pressão e expor a fragilidade da narrativa construída até aqui. O papel de Trump e os bastidores da pressão. Se tem alguém acompanhando de perto essa história, esse alguém é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Tem um histórico de proximidade com Bolsonaro e sua família. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já estão articulando em Washington, reforçando junto a aliados de Trump que o julgamento não passa de perseguição política. E mais, Eduardo Bolsonaro foi convidado para acompanhar de perto as sessões, inclusive da Casa Branca. Ou seja, não é apenas uma questão de análise distante, é uma articulação direta, com acesso aos bastidores mais influentes do mundo. A mídia tradicional, claro, tenta minimizar. Fala em pressão internacional, mas evita dizer o óbvio. Se os ministros condenarem Bolsonaro, cada um deles pode ser pessoalmente atingido pelas sanções. Mas o que você vai ver agora é inacreditável. Até jornais alinhados com a esquerda, como o Estadão e a Folha, já admitem que existe risco de retaliação. Eles não escrevem com todas as letras, mas deixam escapar que a movimentação americana é real. O cálculo político dentro do STF. E aqui entra o ponto mais delicado. Há 2 meses, a expectativa era simples: condenação unânime, sem espaço para divergências. Alexandre de Moraes já estava pronto para dar uma pena exemplar, talvez até exagerada, como forma de dar recado. Mas agora o cenário mudou. Luiz Fux, por exemplo, já sinalizou divergência em outros casos envolvendo Moraes. Zanin, indicado por Lula, pode não querer manchar seu nome internacionalmente logo no início da carreira no Supremo. E até Carmen Lúcia, sempre alinhado ao progressismo, estaria refletindo sobre o peso histórico de um voto que pode custar caro lá fora. Essa dúvida não é apenas jurídica, é também política e diplomática. Porque, convenhamos, uma coisa é você enfrentar críticas dentro do Brasil. Outra coisa é ter seu nome carimbado em listas internacionais de sanções. Isso fecha portas em universidades, organismos multilaterais, eventos jurídicos internacionais. É um dano de imagem praticamente irreversível. O governo Lula em xeque. Dentro do Planalto, a preocupação é evidente. Integrantes próximos a Lula sabem que, se os Estados Unidos endurecerem contra ministros do STF, a narrativa de normalidade institucional desmorona. Afinal, que tipo de democracia precisa que juízes sejam blindados contra punições internacionais? Mais do que isso, sanções que atinjam o próprio governo não estão descartadas. Embora a mídia tente suavizar, há risco de que a política externa petista, já desgastada, se complique ainda mais com barreiras comerciais ou dificuldades diplomáticas.
E tem um detalhe importante: os Estados Unidos não estão isolados. Outros países podem seguir o mesmo caminho. Basta lembrar que, quando Trump coloca pressão, diversos aliados estratégicos, Reino Unido, Canadá, Austrália, tendem a acompanhar. A aposta da direita: anistia e retorno de Bolsonaro. Entre aliados de Bolsonaro, o julgamento é visto como um passo necessário para acelerar a aprovação da anistia. A lógica é clara: se o STF exagerar na condenação, a pressão popular e internacional pode abrir espaço no Congresso para uma solução política. Eduardo Bolsonaro já declarou à Folha que acredita na anistia como caminho inevitável, justamente por causa da perseguição escancarada. Segundo ele, a condenação será apenas a comprovação de que houve um processo direcionado. Ou seja, para a direita, a condenação pode até sair, mas será o estupim de um movimento maior, que devolva a Bolsonaro o direito de disputar eleições. Conclusão: cada voto é um risco. O julgamento que se inicia em setembro será muito mais do que uma análise jurídica. Será uma prova de fogo para o STF, para o governo Lula e para a relação do Brasil com os Estados Unidos. De um lado, ministros pressionados pela mídia e pelo Planalto para condenar. De outro, o fantasma das sanções internacionais, cada vez mais próximas. No final das contas, a pergunta que fica é: qual ministro terá coragem de arriscar sua carreira internacional para seguir a cartilha de Alexandre de Moraes? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.